fala é livre para qualquer um de vocês, tá? As perguntas podem ser feitas para qualquer um de vocês. Eu me chamo Carla Testa, eu sou responsável pelo evento e ele é o Matheus, o cara que assina o cheque. Ele é o nosso investidor e agora a gente vai conhecer o trabalho de vocês. Vou pedir para o Matheus se apresentar, falar um pouco da trajetória dele e a partir daí eu começo a contar o tempo para a apresentação, ok? Bom, legal, gente. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Matheus Miguel, eu me formei aqui na Cruzeiro do Sul. Eu tenho experiência com content, com conteúdo, redação em uma agência de publicidade. Hoje eu trabalho com social media na Food Makers. E eu gosto muito de série, filme e música. Então, esse vai ser o desafio de vocês me encantar. Então, vamos começar. Se a professora autorizar, né? A professora não veio. A professora ficou em casa hoje. Podemos começar. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Gabriel Gomes. Eu sou gestor de negócios daqui da Farol. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de conversar com vocês e por vocês aceitarem aqui conversar e conhecer o nosso projeto para a CCXP. Dou início a essa apresentação falando que nós nos preparamos para apresentar para vocês um conteúdo de marketing digital para o Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Bom, acho muito importante, antes de falar da CCXP, que vocês conheçam nossa agente. Então, hoje na Farol nós temos a Letícia, ela é responsável por tudo que é designer na Farol. Eu sou o gestor de negócios da agência. A Camila, hoje a Camila não está ganhando bebê. Ela é nossa designer também. O Vitor é o nosso ilustrador. A Bia está aqui, cuida de mídia. O Gabriel é o nosso estrategista. E o Matheus é o nosso copy. Bom, agora que vocês sabem quem somos enquanto gente, gostaria de falar quem somos enquanto agência. Então, a Farol ela nasce da necessidade de iluminar. Essa agência nasceu em março de 2022. E quando a gente pensa num farol, logo pensamos numa grande torre que tem lá na sua fachada refletores, né, e feixes de luz capazes de alcançar longas distâncias. E assim somos nós. Nós queremos ser profissionais com o melhor da publicidade e propaganda, capazes de iluminar grandes caminhos e grandes ideias e se tornar único e referencial, assim como é hoje um farol, uma torre de luz. Ademais, eu acrescento que temos elementos como coragem, atenção, organização, ampla imaginação e diversas estratégias para desenvolvimento de novos projetos. Então, assim, apresento oficialmente a Farol. Bom, falando aí um pouquinho de CCXP, para falar da nossa introdução, a gente criou o projeto Na Mesa, que aqui é onde nós explicaremos para vocês tudo que introduz o nosso trabalho hoje. O Na Mesa hoje é um projeto que nós pensamos para evidenciar um dos setores mais importantes da CCXP, que é o Arts Valley, porque hoje a gente pensa que o Arts Valley é um dos setores que pode aí trazer várias oportunidades, eu vou falar daqui a pouquinho, mas também pensando que a CCXP ela volta decorrente aí de um ano que foi recorde em audiência, né, que foi o ano passado, por conta da Covid-19, o evento foi online, e nós estamos voltando e a gente pensou como trazer aí algo diferente e que já está dentro do universo CCXP. E aí a gente pensou no Arts Valley, e aí eu trago para vocês a referência dos quadrinhos, porque a gente pensou, vamos trazer o Arts Valley, mas vamos trazer algo que já está dentro do universo dos geeks, dos nerds, dos quadrinistas, dos desenhistas, enfim, todo mundo que já está dentro desse universo, que são os quadrinhos. Os quadrinhos hoje englobam tudo e todos, porque eles hoje são peça-chave para a construção do nosso tema e conceito, que também iremos falar daqui a pouquinho. Pensando nisso, a gente consegue trazer oportunidades para esses artistas independentes, inclusão social e visibilidade. Com isso, a gente consegue atrair novos públicos e trazer essa sensação de segurança para quem fez parte do evento online. Então, essas pessoas talvez não conheçam o nosso universo físico e esse ano a gente vai trazer essa oportunidade para eles, para que eles conheçam um pouquinho desse universo, reforçando o valor da marca. Um adendo a gente trouxe essa proposta de reformulação ao Arts Valley porque ele já é uma atração da Comic Con, da CCXP, só que antes era chamado de Arts Alley. Então, com a mudança do nome, feita por eles mesmos, a gente propôs essa reformulação e chamar a atenção para esse evento, para essa atração, que apesar de já ser uma atração existente, não é uma atração que tem tanta atenção pelo público que busca a Comic Con.
Bom, seguindo aqui, eu queria mostrar para vocês a nossa rede semântica. Hoje todo o nosso trabalho foi feito através dessa rede semântica. Então a gente chama até ela brincando aqui na agência de pilar. Por que pilar? Porque hoje nós temos aí as palavras naturais, opostas, os adjetivos e os verbos. E durante todos os momentos que nós queríamos ter algo criativo dentro da agência, a gente não puxava da nossa mente, a gente não puxava do ar. Era sempre através da rede semântica que foi feita em grupo e pensada junto para que a gente pudesse construir um trabalho que fosse todo encaixado e guiado. E aí a nossa rede semântica ela serve para isso. Vou deixar vocês olharem um pouquinho para ela. Bom, seguindo mais adiante, nós temos aqui o nosso tema e conceito, e aí eu passo para o Vitor, ele vai falar um pouquinho disso para vocês. Gente, boa noite, eu sou o Vitor. Primeiramente, eu queria me desculpar de verdade com vocês pelo atraso. Infelizmente, acabou acontecendo. Mas, enfim. Sobre o nosso tema, a gente quis englobar novamente, a gente quis trazer de volta esse conceito que a gente considera o coração da Comic Con. Afinal, Comic Con é basicamente um evento, no seu primor, no seu início, sobre quadrinhos. Então, a gente quis explorar esse tema do Artist Valley com o conceito de artistas independentes, artistas iniciantes nesse ramo. Porque, querendo ou não, todo quadrinho, todo game, tudo que compõe hoje o cenário da cultura geek sempre partiu de um ponto artístico de alguém que estava começando nessa área. Então, a gente querendo trazer esse tema, esse conceito, para abraçar, para englobar e jogar um holofote, trazer mais visibilidade para essa classe artística que acaba não tendo tanta relevância, tanta atenção. Porque hoje em dia, o pessoal que toma mais essa atenção são artistas renomados. Aqui no Brasil, por exemplo, a Turma da Mônica, essas coisas já estão conhecidas. Então, a gente quis trazer esse conceito de artistas iniciantes, artistas independentes. Inclusive, toda a arte composta, tanto no nosso book e todas as artes que a gente fez, foram feitas por artistas iniciantes. Inclusive, eu sou um ilustrador independente, então a gente acha muito importante. Não só para o mercado de trabalho, mas para o evento CCXP, inclusive. Olá, eu sou o Matheus, eu vou apresentar a questão do macro e microambiente para vocês. A questão do microambiente, se tratando da questão interna, vamos falar um pouco dos clientes, né? Que é justamente o público geek e nerd, que é justamente um público altamente ramificado, onde não existe somente o nerd que ele gosta de quadrinho, mas existe também o nerd que ele gosta de série, ele gosta de ficção científica, ele escreve histórias, ele produz conteúdo pela internet. Então, pode ser uma área tanto online quanto offline em posse de ação. Os concorrentes, bom, não se tem um concorrente conhecido contra a CCXP, podem ter outros eventos, mas não existe um evento maior que a CCXP, que tivemos conhecimento. Os fornecedores, no geral, são streamers, youtubers, social medias, pessoas que trabalham com a internet e principalmente que trabalham no offline, cujo foi a nossa proposta de trabalhar com pessoas que trabalham, né, com suas próprias artes, com seu próprio conteúdo principalmente. A questão do público, o público geral, né, como também falado um pouco dos clientes que a gente vai oferecer o serviço dentro do evento, é o público geek / nerd, também tem na sua faixa etária que eu falarei mais à frente. Na questão do ambiente econômico, entrando no macroambiente, sendo por base externa, o ambiente econômico, principalmente dentro do Brasil, é de-se grande entendimento que é um ambiente extremamente volátil, por isso mesmo que a gente cuidou principalmente dessa questão do projeto internamente. Sendo esse projeto a questão de você pagar o ingresso, principalmente por questão de Pix, por questão de cartão, podendo pagar e parcelar o ingresso em 10 a 12 vezes, dependendo da necessidade da pessoa e também dependendo da classe que a gente vai atender também. Lembrando que o nosso foco foi abranger um espaço mais abrangente para todas as classes A, B e C. O ambiente demográfico, né, a demografia, é a cultura populacional que se tem em crescimento. A gente vai atender tanto o público juvenil, né, o infanto juvenil dos 10 aos 17 anos, quanto o público adulto dos 18 aos 50. Lembrando que isso pode variar, tá? Que a cultura geek e nerd é uma cultura de tradição, ou seja, existem pessoas bem mais velhas, né, pessoas idosas, que gostam desse tipo de cultura, que gostam dessa ramificação cultural, podendo ser parte da vida da pessoa também. Na parte sociocultural, a cultura geek e nerd, ela é uma cultura, digamos assim, importada dos Estados Unidos, mas não só dos Estados Unidos, como em ambientes e países também
de grande população. Um dos exemplos é o Japão, com a cultura dos animes, dos mangás, entre outras questões. Outra coisa que eu preciso ressaltar que é muito importante, que a gente reparou com o passar das nossas pesquisas, que a gente vai deixar em aberto dentro do evento também, é que dentro da cultura geek e nerd, o machismo ele é muito inerente. Ele é bem inerente e a gente achou necessário citar algumas, se não a fonte mais importante. Que no caso, né, era chamada de Mary, a moça que com 18 anos criou o gênero de ficção científica, e a Liz Smedman, que foi uma das principais escritoras e criadoras do gênero RPG, que fundou, muito importantíssima, essa parte que é uma das mais conhecidas, né, digamos assim, dentro da cultura geek. E o ambiente político e legal, temos aqui algumas leis muito importantes que a gente deixou dentro do evento para a gente citar alguma delas, que é a Lei Geral do Turismo, a Lei da Minha Entrada, que é uma lei federal, cujo de grande conhecimento, a Lei de Acessibilidade, onde a gente vai tomar muito cuidado para a questão de placa T Braille, para pessoas cegas, para a questão dos vídeos, entre outras questões, terem legenda para as pessoas surdas, e muitas outras coisas, como também instrutores de Libras, entre outras questões, tá? Vale lembrar também, uma das partes mais importantes é a Lei do Direito Autoral, né? E a lei do alvará dos participantes que vão estar oferecendo os serviços dele dentro do nosso projeto. E a lei, principalmente, do turismo, no geral. O ambiente geográfico, se tratando que a gente vai retomar, né, para o evento real, presencial acima de tudo, a gente vai tomar cuidado com questão de catraca, com questão de fila, estacionamento, onde tudo será organizado, onde essa CCXP promete ser uma das melhores e maiores que já se teve. A parte da análise SWOT, eu vou citar alguns tópicos de suma importância para vocês. Na base da força, a gente colocou como tendo baixíssimos concorrentes, sendo um grande potencial, porque é um evento único, é um evento ancorado na questão populacional desse conhecimento. Posso fazer um adendo? Não que a gente descartou a possibilidade de concorrentes, porque existem alguns concorrentes, não concorrentes diretos, porque se trata de feiras, por exemplo, mais nichadas, como o Anime Friends, ou então a BGS, que é uma feira de games. São feiras que, tipo, têm esse conteúdo da cultura nerd, da cultura geek, só que não são específicas para esse tipo de conteúdo, elas são para derivações, vamos dizer assim. Em determinados nichos. Então, deixa de ser um concorrente forte ou um concorrente direto à CCXP. Outra parte muito importante que eu vou citar que é um evento, principalmente, que ele tem a base marcante de pessoas famosas, de streamers e youtubers participando, dando ainda mais força e divulgação para o evento também, sendo uma grande força. Na questão das fraquezas, a gente colocou uma principal, que é a cultura determinada para um determinado nicho, onde muita pessoa, normalmente, que ela não gosta desse tipo de evento, ela acha que lá só vai ter o quê? Só vai ter quadrinhos, só vai ter gente jogando, quando na verdade não. Série, Netflix, YouTube, cinema, ela é uma arte que entra dentro do gênero geek, o gênero nerd. Sétima arte, né? É a sétima arte, principalmente. E a principal outra questão que a gente colocou, cujo foi um adendo que eu deixei muito claro, é a questão de não ter muita acessibilidade, né? Um dos últimos eventos não tiveram lá tanta acessibilidade assim. Na questão das oportunidades, pode atrair turistas por conta da Copa do Mundo, lembrando que vai acontecer no final do ano, tá? Lá pelas primeiras semanas de dezembro, né? Se não na primeira semana. E, principalmente, a CCXP promete ser o maior evento /geek, né? E nerd do Brasil, no caso, tá? Para finalizar, vou falar um pouco das ameaças para vocês, que é principalmente o alto custo dos ingressos, cujo foi outro adendo que eu falei que a gente vai tomar um extremo cuidado para principalmente deixar acessível, lembrando que a nossa pauta são os artistas independentes, não importando a classe. E uma outra ameaça que a gente colocou principalmente, né, que é de grande evento, é a logística do evento, né, onde as equipes podem não estar preparadas, já que vai ser um evento que depois de 2 anos vai voltar principalmente à realidade, né, de forma massiva. Eu vou falar um pouco sobre o planejamento de campanha, da nossa campanha para a Comic Con. E, para o problema de campanha, a gente pesquisou muito, só que, por ser um evento já consolidado no mercado, que já tem diversas edições de sucesso, a gente não achou um problema de campanha tão grande que seja ponto de foco para a nossa campanha. Então, a gente
decidiu focar na parte da nichação do evento, porque é um evento nichado. Apesar dele ser um evento que abrange diversos tipos da cultura nerd, da cultura geek, ele é um evento nichado justamente para isso, ele é focado nisso. Então a gente transformou a campanha, a gente fez uma campanha com base nisso para deixar mais fácil, tipo, deixar mais acessível para as pessoas que não têm tanto conhecimento dessa cultura poderem se interessar pelo evento também. Daí, só um momento. Para a gente dar início nisso, a gente definiu alguns objetivos para a campanha. O problema definido, que foi esse que a gente decidiu que o nosso problema seria o público nichado. Aí a gente decidiu simplificar a comunicação do evento e buscar elementos para fazer isso acontecer, para simplificar a comunicação e atrair novos públicos. Aí, com isso tudo definido, a gente usou como estratégia e tática ou ações, a gente deixou a linguagem mais fácil de entender, porque por ser uma cultura que tem muita participação em séries, vídeos, HQs, não é todo o público brasileiro que conhece. Então a gente pegou figuras como a Mônica, do desenho Turma da Mônica, que é uma figura conhecida pelo Brasil inteiro, então todo mundo sabe dela. Aí a gente decidiu usar ela em uma das artes para chamar a atenção desse público que conhece, que tem acesso a ela, que é um ponto principal da cultura brasileira, da cultura popular brasileira. A gente utilizou também fragmentos em histórias de quadrinhos para reforçar o nosso tema e conceito, que é quadrinhos e Artist Valley. E a gente também criou uma identidade que busca unir a CCXP com o público que não conhece tanto essa cultura, para tentar democratizar o acesso e ao entendimento dessas pessoas que não estão acostumadas já com a cultura nerd e geek. Nessa tentativa de buscar um público novo, que não tem tanta familiarização com isso e talvez até fidelizar para que eles voltem em outras edições. A 5W2H é uma ferramenta importantíssima e de suma importância, principalmente na criação do esqueleto do nosso projeto, onde no quando a nossa ação de publicidade ela seria hoje e para ontem, onde sendo o evento próximo ao final do ano, a gente não se preocuparia só com o evento, a gente se preocuparia com a massividade trazida também pela Copa do Mundo com a questão do evento, onde a gente principalmente teve uma ação de publicidade nas redes sociais para anunciar já peças e principalmente informativos de grande importância para o público. Só uma coisinha, vocês têm 4 minutos, ainda falta apresentar a peça, tá? Ok. Na questão do porquê divulgar nos formatos da CXP e evidenciar dos setores mais importantes, o Artist Valley, que é o que estamos trabalhando, onde vai acontecer na cidade de São Paulo, tá? Principalmente, a Agência Farol, cuja é responsável pela divulgação do evento, e o que? Nos dias 1 a 4 de dezembro de 2022. E como? Através de uma campanha de marca de criação nas redes sociais da CCXP. E terminando, quanto não foi um valor definido, foi um valor ainda não se tem estipulado. Dando início à exposição das peças, eu queria falar agora sobre um pouco do motivo de criação delas. A primeira peça foi essa de inscrições abertas. A gente deixou essa peça para dar início na nossa campanha, chamando a atenção desse público de artistas que não conheciam o evento, para atrair eles com a intenção deles conhecerem o evento ou mostrar a arte deles. Para a segunda peça, a gente escolheu essa chamada de Save the Date para as pessoas lembrarem do evento, para a gente estar ali lembrando as pessoas do evento, para que elas não esqueçam e participem, com as datas também do evento. E ali é o line-up do evento. O line-up do evento inteiro, não só do Artist Valley. Nesse line-up, a gente tem o Alexander Ludwig, que ele é um ator que já participou do Jogos Vorazes e de outras produções de Hollywood. A gente tem... Só um momento. A gente tem o Caco Galhardo, que ele é um ilustrador da Folha de São Paulo. Ele é conhecido por fazer as peças de cartoon chamada Os Pescoçudos. E também tem o Edgar Vivar, que ele é conhecido por ser o ator do personagem Sr. Barriga e Nhonho na série do Chaves. Para essa peça essa peça Save the Date é a mesma, mas aqui ela está aplicada para o Instagram. E a peça de feedbacks, que é uma peça mais voltada para o final do evento, que a gente coloca as opiniões, o que as pessoas acharam do evento, se elas gostaram, para
para um público que não foi, talvez se interessar pelo evento e nas próximas edições. Sim, e essa terceira postagem, como a gente está vendo, já são de artistas confirmados, mas nesse caso não são artistas gerais. Aí é já focando mesmo em artistas ilustradores, quadrinistas confirmados no evento, para a nossa campanha. Aí temos a Mônica e tal. E, gente, nós usamos essas cores justamente para trazer essa coisa que da CCXP ela já vem usando. Cores fortes, como roxo, amarelo. A gente colocou ali também uma linha do tempo dos quadrinhos, que é uma história curta da história dos quadrinhos, como surgiu, para realmente preparar esse terreno, que é sobre falar sobre arte, falar sobre quadrinhos, falar sobre ilustração. Pula para mim, por favor. E eu, como ilustrador, eu fiz esse guia turístico para a CCXP, em forma de quadrinhos, que é realmente apresentando pontos turísticos que terão no evento, tanto questão de atrações, compras. E no final eu quis fechar com os artistas, que é uma classe que eu pertenço, que eu me orgulho muito. Inclusive eu queria citar que quinta-feira passada foi Dia Internacional do Artista. Então eu fiz essa arte, chamando a galera para o evento, apresentando um geral de como seria a CCXP e suas atrações, dessa forma ilustrativa, com esse personagem e usando cores fortes que relembram ainda a CCXP. Ele tem um nome? Ele ainda não tem um nome, ele está sendo trabalhado. Aqui são os mockups na rede social do Twitter. E essas duas primeiras artes já foram apresentadas. Aquela terceira é o mapa da CCXP. Daí o Matheus vai apresentar o mapa para vocês. O mapa da CCXP, Já deu tempo de vocês, tá? Tá. Pode falar. o mapa da CCXP a gente fez no estilo 3D, num quadrinho de fala de pensamento, cujo a gente focou na questão da imaginação, da experiência que o evento pode trazer para vocês. A gente focou na questão da tipografia, onde tem elementos de games, onde vai ter, dentro desse mesmo evento, no mapa, a questão de games, a questão de série, a questão de quadrinhos de suma importância, onde tem a charge, a venda de ingresso, o palco, a praça de alimentação, entre outras questões também, onde até mesmo vai ter questão de competição de cosplay. Esse é o mockup do vídeo feito para o TikTok. E aí no próximo a gente vai mostrar a peça feita para o TikTok. A peça está fora da apresentação, gente. Um momento. Essa é a peça. Deixa isso. Perdeu a qualidade porque está no Drive, tá? Mas aqui a gente mostra um pouquinho dos artistas que vão fazer parte do Line esse ano. Tem som? Tem som, peraí. Deixa. Bom, assim a gente conclui o nosso trabalho. As nossas referências são todas baseadas no que a CCXP já faz enquanto rede social. E também a gente fez umas pesquisas com relação a quadrinhos, a como aplicar esses quadrinhos, os balões, como eles entram na realidade dos quadrinhos hoje, né? Bom, a Farol agradece a atenção de vocês. A gente convida também vocês a conhecerem nosso book digital. Tem Caso link vocês tenham também. interesse, tem o link. Aí é só clicar aqui, tá com o hiperlink. Pode colocar. Pode colocar? Abre ele, você não tem isso. Eu tenho ele salvo aqui, peraí. Aqui eu acho que vai pedir para fazer download, mas eu já tenho aqui. Só um momento. Deixa eu deixar ele na tela pra gente conversar. Isso. Aqui a internet não está ajudando. Vamos falar então enquanto vocês começam, né? Vou passar a palavra pro Matheus e ele faz as considerações dele e eu faço na sequência, pode ser? Pode ser.
Bom, eu achei o macroambiente de vocês bem completo. Achei que estava bem informado. Gostei também dos adendos ao concorrente. É importante a gente sempre trazer um concorrente, mesmo que seja menor, porque, querendo ou não, ele ainda faz um trabalho para um certo nicho que ainda é relevante. Então, foi importante trazer isso. Imagino que vocês também agregaram isso de algum modo no trabalho de vocês. Achei legal também o foco nos artistas independentes. Gosto também das cores vibrantes que vocês trouxeram nas artes. E achei que o guia foi sensacional. Muito obrigado. Achei que casava bem com o que vocês estavam querendo trazer para o social. Então, acredito que eu não fiquei com dúvidas assim do que vocês querem colocar dentro das redes sociais por enquanto. Então, eu passo a palavra para Carla. Bom, eu vou fazer também aqui uma consideração. Eu achei o trabalho bastante profissional, sim, com ajustes a serem feitos, tá? Mas a primeira coisa que eu quero fazer é elogiar É a importante performance se eu de vocês. anotar algumas Eu tô coisas que você gravando. fala. Pode Então tudo gravar. bem. Elogiar a performance de vocês na apresentação e dizer que todas as críticas, né, elas são muito bem-vindas para a gente crescer. Mas aqui a gente não está falando de crescimento, a gente está falando de contratação, né? Então, a gente entende que recebe uma agência já pronta para o mercado. E é isso, e as indagações elas vão nesse sentido, tá? Vou deixar algumas coisas para o final, mas vamos começar falando então dos problemas que eu encontrei, tá? Que eu acho que nessa discussão eles são importantes. Em relação ao macroambiente que ele falou, eu senti falta do ambiente natural. A CCXP, ela produz muito lixo, né? É um evento de grande porte. E por que que o ambiente natural não está lá? Vocês pensaram nisso? É por conta que na questão do macroambiente, na questão ambiental, foi uma questão que a gente deixaria muito de segundo ponto, né? Onde a gente acabou se confundindo um pouquinho, né? Que poderia acabar pegando em outros nichos, digamos assim, de mercado, não só explicando da nossa parte dentro do evento, mas foi de suma importância realmente citar isso. É de suma importância, porque a questão ambiental, hoje, é um dos temas mais debatidos e mais discutidos no mundo inteiro. A gente não pode deixar para o segundo plano, tá? Todo evento de grande proporção, e no meu não pode ser diferente, precisa ter o trato do lixo. O lixo precisa ser conduzido da melhor maneira correta, ele precisa ser tratado, ele precisa ser selecionado, ele precisa fazer a gestão do lixo no ambiente, porque as pessoas não podem, né, descartar e a gente não saber ao certo como. Então, isso precisa ficar claro. Na questão do político legal, vocês trouxeram várias legislações, mas eu senti falta de duas que, ao meu ver, são essenciais, que é a do tabagismo e a LGPD, né? A do tabagismo, a gente recebe muitas pessoas que fumam, né? E a gente precisa entender que é uma lei que não se pode fumar nem nos arredores externos, né? Tem que ser fora do evento. Isso precisa ficar claro para o meu público, porque a gente pode ter problema com multa, inclusive. E a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, essa é uma lei importante, né? Porque, principalmente para a temática que vocês trazem, você está trabalhando com direito autoral. Exatamente. E o direito autoral ele tem algumas cláusulas e a LGPD tem outras. Então, precisa entender que isso no processo é importante, tá? No geográfico, você falou, Matheus, algumas vezes, nós vamos cuidar disso, né? Mas, sim, da questão do estacionamento, na questão da logística. Só que, na verdade, a gente está, assim, a nossa contratação não é para esse tipo de operação, né? Esse dado, ele é só um dado de pesquisa e de atenção para que vocês possam chegar a um resultado de um plano de mídia, tá? Então, acho que fica só esse ajuste, que não são vocês que vão cuidar disso. E, para mim, isso é importante, porque sou eu que vou pagar, né? Entende? Então, eu não posso pagar por uma demanda que não vai acontecer pelas mãos de vocês. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Eu pedi para colocar o book. Vocês fizeram os cruzamentos da SWOT? Sim. Tá. Põe lá, por favor. Os cruzamentos. Ah, não, os cruzamentos não entraram no Então, book. Isso é muito importante. Os cruzamentos, eles fazem parte do processo, tá? Mas eu cruzei uma aqui que eu queria conversar com vocês a respeito disso. A SWOT está muito boa, ficou muito boa.
Só que tem uma questão ali que a gente precisa tratar. O meu evento é exclusivo. E isso é uma força. E por que ele tem que ser barato se ele é exclusivo? Quando a gente fala de preço, a gente está falando também de alcance. Hoje a gente pensou em trazer artistas independentes e não faz muito sentido trazer um nicho tão afastado que são os artistas independentes, sem pensar quem consome esses artistas também. Está justificado. Se não fosse isso, seria contraditório, concorda? Concordo plenamente. Tá, mas tá fundamentado. Faz sentido, então, colocar o meu preço como uma fraqueza. Se não fosse o nicho de vocês, não seria fundamentado, bem fundamentado, tá bom? Guilherme, quando você fala de público nichado, e isso é um problema, né? Gabriel. É Gabriel, perdão. Que são dois. A CCXP, ela sempre teve um público nichado. O público da CCXP, ele nasceu nichado, ele permanece nichado, né? E eu quero que continue assim. Porque quem frequenta o meu evento precisa entender o que ele proporciona, porque senão não consome, né? Não consome. O público da CCXP não consome porque é belo, consome porque faz sentido. Consome porque é seguidor daquela marca, daquele personagem, daquela prática, daquele hobby, né? E vocês colocaram como um problema, né, de campanha o nicho. Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso. Não necessariamente é um problema de campanha a questão da nichação de público. Só que quando se trata de um evento já consolidado, de um evento que já tem o seu público fiel, e a gente quer expandir para um público que não tem tanto conhecimento sobre ele ou sobre a cultura que ele está apresentando ao público, a gente precisa deixar a linguagem mais formal, vamos dizer assim, para que mais pessoas que não conhecem tanto dessa cultura passem a conhecer e se interessar pelo evento. E para a gente fazer isso, a gente não deixou de lado todos os elementos da cultura pop, a gente não tirou toda essa nichação. Só que a gente deixou de uma maneira mais prática. A gente colocou o personagem de quadrinho, que é a Mônica, da Turma da Mônica, que é uma personagem conhecida na cultura popular brasileira. A gente colocou os quadrinhos, que são coisas que fazem parte do evento. Então, aí você chegou no ponto que eu queria, por isso que eu fiz essa pergunta. Quando você se apresentou, você colocou a Mônica como sendo algo comum, né? Conhecido por todos. Não diminuindo uma personagem, mas conhecido por todos, né? Trazendo para o foco os artistas independentes. Mas na ponta vocês usaram a Mônica como um parâmetro de atração. Exato, Fala. professora, porque... Professora, ela não veio. Perdão. Hoje ela não veio. Perdão, é costume. Tratando de nicho, só acrescentar um ponto com o Gabriel, um nicho nem sempre ele é um problema, mas um nicho como nicho, ele sempre vai ser uma limitação, de certa forma. Tá. Um nicho, ele nunca englobará tudo. Então não é um problema, mas o nicho sempre é algo curioso. E para uma propaganda, algo que a gente queira vender, acho que trazer a Mônica foi uma questão de estratégia, para chamar atenção, já que ela já é conhecida, mas para abrir portas para apresentar Vamos ver se eu seguinte, entendi. artistas independentes. Vamos ver se eu entendi. Vocês têm um nicho. Certo. Nicho é um problema porque realmente não abre portas, certo? Não abre portas, não traz o senso comum. Nicho traz o nichado, Exato, o público nichado. exato. A Mônica é senso comum, Sim, né? ela é o comum. É senso comum. Vocês usaram isso para trazer o senso comum para o nicho. Então, exato. É, Na nossa estratégia foi basicamente usar a isso. Mônica como um chamariz, algo para chamar uma Tá, atenção entendi. inicial, E para abrir também- portas pro... Perdão. Porque a Mônica, ela também é uma personagem feita por um ilustrador famoso, que é o Maurício de Souza. Então, a gente ainda trouxe isso como pensamento para não colocar, por exemplo, um personagem de filme ou de série. A gente colocou um personagem referente a uma arte que a gente deixou no nosso tema e conceito estipulado, entendeu? Tá, entendi. E por fim aqui, queria também achei o guia sensacional. Obrigado. Né? Não tem como não, mas senti falta do nome dele. Também senti falta do nome. Senti falta do nome. Acho que se Entendo. ele tivesse chegado com o nome, né? Eu inclusive fiquei pensando em nomes aqui na Eu hora também que ele fiquei pensando em apareceu, nomes. porque ele precisa de um nome, né? Acho que tem que ter um nome. O TikTok, eu achei o vídeo do TikTok muito inteligente,
porque ele tem duas coisas que eu valorizo bastante. Eu sempre acho, como empresária, que o simples que encanta é o que traz o cliente. O cliente não está preparado para pensar muito e nem quer, principalmente quando é entretenimento. Ele quer se encantar com o que é simples. E vocês trouxeram as pessoas que você, na sua apresentação, tratou como gente, o que também foi muito bom. E gente é gente, gente é todo mundo, né? Isso. Gente é todo mundo. Gente, alcança mesmo. Então, assim, para finalizar, eu acho que o trabalho tiveram essas oportunidades de melhorias técnicas, faltou a cruzada, acho que vale a pena, de repente, fazer uma revisitação aí, de repente, tá? O SWOT ficou muito boa, né? Quantas peças vocês propõem para o plano de mídia global? 50. Tá. Acho que as peças ficaram com muita qualidade, as cores, as ilustrações e a apresentação de vocês foi maravilhosa. Tenho uma dúvida. Vocês chegaram a criar um cronograma de social para como Sim. vocês iam disparar? Sim, o cronograma está Foi criado. disponível no book também. Tá, Legal, legal. Só para Tá. saber se teve um planejamento por da trás. minha parte só. É isso. A parte séria é isso. Vocês podem assinar aqui. Brincadeiras à parte. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.